Salve, salve, pessoalzinho do YouTube, para mais uma edição de apenas um Lacan latino-americano. Classe de hoje desenvolvendo o fim da classe 2 do seminário 16, classe 2.3 e 2.4 vai chamar a lógica do discurso capitalista, dando continuidade ao que o Lacan apresentava na classe anterior, de como a análise de discurso psicanalítica deve ser uma análise lógica. Então ele vai seguir continuando essa teorização usando de uma análise de discurso sobre a teoria do capitalismo de Marx para assim exemplificar, pôr em prática seu modelo de análise de discurso, agora fazendo uma análise de discurso envolvendo essa dimensão lógica sobre o capital do Marx. Então, a gente vai seguir a explicação que a gente trazia, mantendo as direções que a gente já pontuava nos vídeos anteriores, o, o discurso entendido como uma relação entre posições determinadas por esse mesmo discurso, como um jogo de lugares e um jogo de posições que vai determinar a relação entre os sujeitos atravessados por esse discurso, e entendendo também toda a realidade como uma realidade linguística para o Lacan. Não há nada fora da linguagem para o Lacan, como a gente trouxe no vídeo sobre a metalinguagem. Então, relação para o Lacan é sempre uma relação de linguagem, por exemplo, a relação do sujeito com o capitalismo, a relação de produção no capitalismo é sempre uma relação de linguagem para o Lacan, já que ele é um estruturalista, o que supõe entender que todo o mundo ele só pode ser acessado, ele só pode ser cognoscível pelo humano a partir de uma rede de significantes que funcionam em rede, não um elemento representando apenas um elemento do mundo, mas um mundo que é todo tomado por uma rede de significantes e qualquer sentido possível só é produzido pela articulação dos significantes funcionando como estrutura. Então, a partir dessa ideia, ele vai pensar as relações no mundo como relações de linguagem, o que supõe também pensar o próprio capitalismo, qualquer outro material que o Lacan vai analisar, como uma estrutura, o que quer dizer que o Lacan não está tão interessado em como a coisa foi se desenvolvendo, mas ele vai analisar o capitalismo como um todo, que se instaura e depois que ele se instaura, ele funciona como uma estrutura. Ou seja, algo que não tem um antes passa a funcionar e passando a funcionar, quais são... Oxe, quase caí aqui. E passando a funcionar, quais são as relações que do funcionamento dele a gente pode estabelecer. Então, vamos lá para o caderninho. Novamente fiz um esboço aqui da apresentação do Lacan. Cadê eu? Cá estou. Então, nesse texto especificamente, a gente vai fazer algo que é sempre a proposta aqui do canal, que é fazer uma leitura significante, uma análise significante dos textos que a gente pega. Nem sempre dá para fazer isso tão claramente, porque dá um trabalho lascado, mas é interessante trazer esse método de análise significante, porque uma análise significante é um recorte que se faz sobre um texto. Ou seja, é um ato de leitura que se impõe sobre um texto, tentando no texto produzir uma articulação lógica entre os elementos do texto e ler o texto a partir da significação que se produz pela articulação lógica dos elementos do texto, 1, 2, 3, 4, 5, e da relação que os elementos vai mantendo com os outros elementos desse encadeamento lógico. Então, 1, 2, 3, 4, 5, como 5 se relaciona com 4, 4 se relaciona com 3, 3 com 2, 2 com 1, e também como 5 se relaciona com 4, 3, 2 e 1 ao mesmo tempo. É isso que a gente chama de uma análise significante, a articulação lógica entre os elementos de um texto e também uma forma de encadear os elementos de um texto que é sempre, inevitavelmente, uma opção de leitura, e é isso que a gente faz da clínica o tempo inteiro. Então, é uma tese bastante forte que a gente apresenta aqui no canal, que o método de leitura de um texto é também um método de leitura de um texto clínico, se assim conver.
A gente tenta então analisar textos da mesma forma que se analisa clinicamente, porque a clínica é uma análise de texto, uma análise significante de texto, que a gente também vai tentar bater nos textos que a gente vai analisar aqui, como no texto do Lacan. Então, há um certo conceito de inconsciente no Lacan que a gente tenta defender, um conceito bastante simples de inconsciente, que não faz ali como no Freud uma relação com a memória, uma relação com o esquecido, com o recalcado, como uma série de conteúdos que tem lá, traumáticos que ficaram presos em você, em algum cantinho obscuro do seu cérebro. Mas a gente segue uma outra definição muito simples de inconsciente, que inconsciente é discurso enquanto discurso de associação livre te leva para lugares que você não faz a menor ideia de para onde vão, se é que você está analisando, associando livremente em análise mesmo. E o efeito de um discurso de associação livre é que ele produz, inevitavelmente, um saber sem sujeito. Ou seja, associar livremente leva o seu discurso a lugares que você desconhece, a invenções, a descobertas, e tanto analista quanto analisante ficam numa posição de aprender com um texto que se produz por associação livre em análise. E sobre esse texto, analisamos como? Fazendo um recorte significante dele, ou seja, colocando ele num certo encadeamento, e um sentido se produz pelo encadeamento dado a um texto. E, novamente, é exatamente isso que a gente vai fazer com Lacan. Lacan, então, ele vai analisar Marx como um modelo de análise do discurso dele, e na obra do Marx ele vai fazer um determinado encadeamento, dizendo que o capitalismo ele tem uma lógica significante, e o Lacan vai trazer isso no ponto 1 que ele já tinha trazido em classe anterior, como a gente já trouxe aqui em um outro vídeo, mas vamos retomar o desenvolvimento que o Lacan está dando. Então vamos lá no ponto 1. Lacan vai dizer que o capitalismo, enquanto discurso, é a articulação lógica significante de pelo menos 3 elementos. Absolutização do mercado, relacionado a trabalho como mercadoria, relacionado a mais-valia. O que isso quer dizer? Bom, com a absolutização do mercado, Lacan fala que o ponto inaugural do capitalismo, sem o qual ele não pode ser pensado, ou seja, só há capitalismo quando isso passa a funcionar, que é a absolutização do mercado. Ou seja, o mercado ele se torna como um grande outro do Lacan, uma estrutura onde tudo o que há no mundo pode ter seu valor, tem o seu valor necessariamente dado como uma mercadoria cujo valor é dado por um sistema de relações internos ao próprio mercado. Então, o mercado dá valor a qualquer coisa, como fone, através de um sistema de valores, onde um elemento tem seu valor dado pela relação com os outros. E a ideia de absolutização de mercado comporta também algo novo, algo essencial ao capitalismo, que o próprio trabalho, ou seja, a própria função de produção, se torna uma mercadoria entre outras. E a partir disso a gente passa a vender a nossa força de trabalho. Sessão com o psicólogo custa X. Hora de trabalho de um trabalhador custa Y. Hora de trabalho daquele trabalhador custa X. Ou seja, o novo do capitalismo, o essencial do capitalismo, é que produção, trabalho, força de trabalho é entendido como uma mercadoria e também colocada nesse sistema absoluto do mercado de dar valor a tudo numa relação diferencial. Bom, então da absolutização do mercado a gente tem o trabalho como mercadoria, ou seja, o trabalhador vende o próprio trabalho como uma mercadoria para, com o dinheiro da mercadoria, do trabalho vendida, poder comprar outras mercadorias. Então o trabalho ele se torna uma mercadoria especial, que além de ser uma mercadoria, é uma mercadoria que produz mercadoria e que o trabalhador é obrigado a vender para sua subsistência. E a mais-valia é o terceiro elemento lógico necessário do capitalismo, segundo Lacan, porque na venda da mercadoria trabalho, o trabalhador ele é pego num sistema onde há uma certa análise diferencial do valor do próprio trabalho dele, porque ao mesmo tempo há um valor dado ao trabalho dele pelo sistema, então esse valor, digamos assim,
é justo na medida que o sistema dá um valor e não há nada que se possa fazer com isso, não dá para ir reclamar em algum determinado lugar que se gostaria de ter tido outro valor dado pelo sistema ao próprio trabalho, mas ao mesmo tempo que o próprio trabalho recebe um valor, esse valor é sempre injusto, porque ele não comporta toda a dimensão de produção do próprio trabalho. E daí a ideia de mais-valia, né? O capital, o capitalista, ele sempre tira um excedente do valor do trabalho do trabalhador. Então, entre o trabalho, que é a produção de mercadoria, e o valor dessas mercadorias produzidas, há sempre um déficit a partir do qual o capitalista acumula capital e o trabalhador tem o seu trabalho explorado. Então, esse seria o funcionamento básico do capitalismo. E, novamente, o Lacan fazendo uma análise de discurso. Né? Vamos pegar o capitalismo, vamos dizer que ele é discurso. Se ele é discurso, ele tem relações lógicas dentro. Quais seriam? Lacan elenca 3 e coloca as 3 em articulação. Isso é análise de discurso lacaniana. Pegar qualquer elemento e fazer análise lógica dela, reduzir-la a elementos e relação entre elementos. Novamente, lembrando ali, como no vídeo anterior, a gente trazia que lógica para o Lacan é redução a elementos significantes mínimos e articulação entre esses elementos significantes mínimos. Não quer dizer que a gente vai sair fazendo conta torto e direito, que não deixa de ser uma conta, é reduzir um discurso em toda a sua complexidade de elementos mínimos e, a partir disso, colocar a relação entre esses elementos do discurso. E o Lacan não precisa ser o maior leitor de Marx, novamente. A gente está defendendo aqui que o Lacan está analisando Marx por um contexto de época, tá todo mundo falando de Marx em 1968 na França. Ele não é o melhor leitor de Marx do mundo, passa longe disso, mas a gente está usando isso para entender como o Lacan é um analista de discurso empenhando-se um método novo de análise de discurso sobre a obra de alguém, no caso, Marx. Então, novamente, o trabalho passa a ser uma mercadoria no sistema, e disso Lacan vai fazer, isso a gente apresentou no vídeo anterior sobre a análise do Lacan sobre o capitalismo, um tipo de análise sobre a mais-valia, que me parece uma análise bastante interessante, que a gente vai encontrar no Pepe Mujica também, que o segredo da mais-valia não é simplesmente que o trabalhador tem que vender o seu trabalho como mercadoria. É que o trabalho do trabalhador é a própria vida do trabalhador, já que trabalho é tempo e tempo é vida. Então, portanto, o trabalhador ele é impelido a vender a própria vida e o próprio tempo de vida, a própria força de trabalho, a própria capacidade produtiva, como se isso fosse óbvio, necessário, incontornável, e nesse sentido se torna incontornável o ato de ter a sua vida explorada por um capital. Então, a verdade da mais-valia é que o trabalhador perde tempo, perde vida, perde força, perde a sua própria produção, e o capital se torna uma máquina infinita de excedente dessa força explorada do trabalhador. Essa seria a verdade do capital para Lacan. O que se perde mesmo é vida e não há outra saída num sistema, o capitalismo funcionando como discurso, enquanto estrutura, a não ser entender que a própria vida deve ser vendida, perdida, explorada. Então Lacan ele vai dizer isso, também na classe 2 ali, como havendo um sistema diferencial de valores operando ao mesmo tempo que vai dar sentido à mais-valia. É o que Lacan vai chamar de diferença entre valor de troca e a diferença entre valor de uso, o que possivelmente na obra do Marx seja a diferença entre valor e preço. Isso segundo a explicação do meu tio, que é comunista e professor de história econômica, ele tentou ler essa diferença entre valor de troca e valor de uso através da diferença entre valor e preço em Marx. Novamente, não entendo bolhufas de Marx, fui recorrer à aula dele. Valeu, Júlio César Zorzenon, um abraço. Então, o que o Lacan vai dizer é que a mais-valia se centraria em dois sistemas de valores operando ao mesmo tempo, onde um dá um valor que é verdadeiro a partir desse mesmo valor, e outro diz que esse valor é exploração.
é menos. Comporta um menos e comporta uma mais-valia. Então, nesse sentido, o trabalhador ele tem que vender a força de trabalho dele, seja ela qual for, seja médico, psicólogo, faxineiro, bancário, banqueiro. Ele tem que vender a força de trabalho dele a partir de um valor dado pelo sistema. E essa estrutura dá valor a tudo, inclusive aos trabalhos diferenciais dos trabalhadores, como uma mercadoria. Então, tal trabalho recebe X por hora. Esse valor ele é produzido pelo sistema, então, de certa forma, ele é justo, ele tem uma verdade em si mesmo. Ao mesmo tempo, esse valor ele está sempre em déficit em relação com o real valor daquilo que se produz, já que o capitalismo ele tem como estratégia a acumulação de capital. Então, há sempre uma diferença entre o trabalho enquanto valor de produção e o preço dado a esse trabalho vendido enquanto força de trabalho. Isso seria, em Marx, uma diferença entre preço e valor. O trabalho tem um valor, só que o trabalhador tem que vender esse valor de trabalho por um a menos, que é o preço que o mercado dá a esse trabalho, preço que sempre contém uma lógica de exploração. Que esse preço dado seja menos do que um valor possível, que o valor possível desse trabalho, a partir do qual o capitalismo ele funciona com o trabalhador com menos e o capitalista e o capital com mais. Daí a ideia de mais-valia. Ele tende, inevitavelmente, a um processo de acúmulo. Depois do Lacan explicar... Opa, cadê meu mouse? Voltei. Ih, rapaz. Aqui. Depois do Lacan explicar essas relações de mais-valia, como essa relação lógica, então, como dois sistemas de valores operando, e uma operação que depende de três elementos ali no funcionamento do capitalismo, absolutização de mercado, trabalho como mercadoria e mais-valia, Lacan vai apresentar algo novo nessa classe que ele não desenvolve muito bem. Então a gente vai dar um chute aqui, uma hipótese que eu acho que é verdadeira, de acordo com o resto do que o Lacan desenvolve ao longo do seu ensino, que também na análise de discurso do Lacan, um novo ponto que ele vai apresentar aí vai ter uma topologia entre verdade e saber. O que isso quer dizer, né? Então, Lacan vai fazer análise de discurso. Na análise de discurso, você tem sempre uma topologia de verdade e saber contida nas próprias análises lacanianas de discurso. Essa topologia da verdade e do saber é como se o Lacan estivesse falando que a verdade e o saber, eles têm sempre uma relação de duplo, como duas faces de uma folha invertidas, como avesso e direito, como dois lados de uma moeda, ou como a verdade como um certo lado B do saber colocado. Então Lacan vai entender o saber como assim, um sentido unitário que um discurso produz, e a verdade sempre como o lado B, a entrelinha desse saber. Então, em qualquer discurso que o Lacan vai analisar, vai ter um saber, que é um sentido que se põe, isso é isso, esse sentido ele tem sempre que se afirmar como verdadeiro, como uma verdade absoluta, mas há entrelinhas desse saber. Isso seria a verdade. O lado B desse saber, aquilo que esse saber não conta. E vamos retomar que para o Lacan, isso é uma necessidade, porque todo discurso opera assim. Para o Lacan, a linguagem ela não tem um exterior, como a gente já falou, não tem um lado de fora, não tem a natureza como algo fora da linguagem, não tem um afeto como algo fora da linguagem, não tem a pulsão como algo fora da linguagem, não tem um gozo como algo fora da linguagem, não tem a matéria como algo fora da linguagem. Tudo é contido dentro da linguagem, a própria matéria é linguagem, por exemplo, mas para o Lacan, curiosamente, se há um fora da linguagem, esse fora é interno à própria linguagem. Todo discurso ele tem necessariamente uma falta interna, uma falha interna, uma incompletude interna. Todo discurso tem o seu saber e a sua verdade como o seu furo interno. Então, a verdade vai aparecer na ideia do Lacan como o que descompleta o saber, o conflito interno daquele saber. E todo discurso
portaria uma verdade como um conflito interno. Um exemplo que eu trouxe aqui é o mito da democracia racial, analisado pela Lélia Gonzalez ou pela Sueli Carneiro. A Lélia Gonzalez, especificamente, está trabalhando também com essa ideia de verdade e saber do Lacan, e a apresentação que ela faz do mito da democracia racial, que passa longe de ser uma obra do Lacan, no racismo e sexismo na cultura brasileira, da Lélia Gonzalez, é uma análise que se inspira em entender um discurso, no caso o discurso do racismo, da supremacia branca, a partir dessa topologia entre verdade e saber. Então, a Lélia vai dizer que a supremacia branca, ou o discurso do racismo, ele tenta impor um mito da democracia racial, ou seja, a ideia de que na república, sobre o contrato social, somos todos iguais, então, portanto, todos temos as mesmas condições de concorrer à saúde, felicidade, progresso, desenvolvimento e afins, mas isso é, em suas entrelinhas, uma estratégia do próprio discurso supremacista branco, objetivando que os negros e negras não cheguem à compreensão do racismo se efetuando como estratégia de exploração do negro e da negra. Isso tem o objetivo de produzir uma quebra da possibilidade de articulação política coletiva do movimento negro para que esse processo de exploração racial, que está no centro do mito da democracia racial, possa funcionar sem contestação. Então, o mito da democracia racial operaria pela sua própria ocultação, se propondo como justo, como igualitário. O mito da democracia racial da Lélia Gonzalez e da Sueli Carneiro, que traz que o Brasil ele tem essa imagem de si mesmo como um país da miscigenação, e nesse sentido um país que não é racista, um país que abraça todos os povos porque é um país fundado por muitos povos, ele perdeu um pouco de sentido um pouco na nossa cultura pelo próprio avanço das lutas do movimento negro, que foi trazendo muito claramente como o racismo está em funcionamento na sociedade. Então, a própria Sueli Carneiro traz isso, né, como o brasileiro já não se entende tanto mais pelo funcionamento do mito da democracia racial, já que o brasileiro passou a ver muito mais diretamente a operatória do racismo nas relações sociais cotidianas. Mas aí quem tem a minha idade pode lembrar muito claramente que era um discurso muito em voga nos anos 90, por exemplo, no começo dos anos 2000 no Brasil. Essa é a ideia de uma pátria de amor, receptiva, que foi para a ladainha, mas ainda é um bom exemplo do funcionamento da relação entre antropologia, entre verdade e saber, um exemplo brasileiro, um exemplo de pensadoras brasileiras, que seria interessante trazer aqui, e ao mesmo tempo que ele perdeu força, ele também está em funcionamento ainda, né? Então não é que ele deixou de funcionar, ele só não funciona com a mesma força dos anos 90. Então por isso que eu trouxe ele como exemplo. Ponto 4. Como se daria essa relação entre verdade e saber no capitalismo? No capitalismo, um sistema de valores tenta propor a troca como justa, enquanto encobre a realidade da mais-valia. Então, novamente, a gente dizia que, para o Lacan, um sentido da mais-valia é que há dois sistemas de valores funcionando ao mesmo tempo. O que em Marx seria a diferença entre valor e preço, ou no Lacan, na forma como ele está apresentando, a diferença entre o valor do valor de troca e o valor do valor de uso. O que acontece, então? O sistema ele tenta propor que há um valor sendo dado ao seu trabalho, que é o valor que o sistema dá e, portanto, ele é justo. Sua hora de trabalho vale X. Tá bom? O que eu vou fazer? Mas, ao mesmo tempo, isso que o sistema fala que é o valor dado do mundo pela sua hora de trabalho, é o mundo que quis assim, ao mesmo tempo, há, inevitavelmente, sempre funcionando no sistema capitalista, que esse valor dado, ou seja, o preço do seu trabalho, ele é sempre injusto frente ao valor real da sua produção, porque a verdade não dita do sistema capitalista é que ele sempre tem uma estratégia.
a estratégia é sempre produzir acúmulo de capital, para o capitalista, e a estratégia, então, é sempre produzir um a menos para o trabalhador, ou seja, o trabalhador enquanto explorado, tendo a sua força de trabalho explorada. Então, digamos assim, que o sistema tenta propor que esse é o modo como as coisas funcionam, assim que esse é um valor justo pela venda da própria força de trabalho, mas o lado B disso é que há sempre uma estratégia de exploração e de acúmulo de capital, fazendo com que as coisas funcionem como funcionem e que os preços sejam dados como é dado. Então, nesse sentido, o trabalhador ele não consegue reconhecer como a sua vida está sendo explorada o tempo todo e como o sistema do capital inclui uma perda de vida constante, que ele perca suas horas de trabalho e ache isso justo, perder vida por subsistência, e ele não consiga reconhecer uma outra forma de realidade que produz produziria a compreensão de que ele está sendo explorado. Então seria uma relação entre verdade e saber na análise do Lacan sobre o capitalismo. Então, nesse sentido, o que o Lacan está dizendo é que o Marx ele portaria a verdade do discurso do capitalismo. Então, o discurso do capitalismo ele se propõe como saber, ou seja, há um sentido das coisas, há um sentido unitário das coisas que o discurso do capitalismo tenta propor. É necessário vender a força de trabalho e se vende a força de trabalho por um valor justo. A verdade desse discurso teria sido enunciado por Marx, que isso inclui sempre uma estratégia de acumulação de capital e de exploração da vida do trabalhador, que não consegue reconhecer esse processo, já que isso é dito pelas entrelinhas. E a tese do Lacan é que uma verdade de um discurso ela sempre se enuncia. Então Lacan ele reduz bastante o ato assim, de produção de saber individual. É como se o Lacan dissesse que se não fosse o Lacan que diz o que ele diz, outra pessoa diria, e que se não fosse Marx que diz o que diz, outra pessoa diria, porque a verdade de um discurso está sempre ali a ser enunciada por uma época pensando, digamos assim. As pessoas pensam para além de si mesmas, mas é um funcionamento de uma produção de saber de época e o saber ele se produz mais coletivamente para o Lacan do que como um feito individual. Bom, seguindo. Então, o Lacan também vai fazer uma análise que essa verdade do capitalismo, a verdade da exploração, ela se situaria no lugar do trabalhador. Então, o lugar do trabalhador parte dessa análise do Lacan, de que em análise do discurso, a gente entende discurso como produção de lugares. Então, o trabalhador é um lugar dentro do discurso do capitalista. Esse lugar se produz uma verdade, e uma verdade para o Lacan opera enquanto um conflito, ou seja, enquanto conflito entre sentidos, ou como um lado B do sentido que tenta se impor comunitário. Essa verdade, ela dilacera o saber. Novamente, uma forma como Lacan está propondo que um saber ele tem sempre um lado B, a sua verdade enquanto conflito. No caso do capitalismo, o saber de que ele é justo e de que se deve vender a força de trabalho por um preço definido pelo sistema, ele tem internamente aquilo que dilacera esse saber, que é a verdade da exploração e da mais-valia. O lugar do trabalhador, então, enquanto lugar de conflito, ele, por Lacan, ele teria uma tendência interna, por essa verdade, à frustração e à revolução. Porque a verdade do discurso do capitalismo imporia essa possibilidade de que o trabalhador se reconheça enquanto frustrado, reconheça a própria mais-valia, e isso teria uma tendência à revolução, digamos assim. É efeito do sistema do capitalismo a produção de mais-valia. A produção de mais-valia é um efeito de frustração. A frustração tem um efeito revolucionário sobre o trabalhador que dela se dá conta. O bizarro dessa análise do Lacan, talvez bem problemático, é que o Lacan fala que a frustração e o movimento e o ímpeto revolucionário, eles são efeitos do sistema do capitalismo
Então, nesse sentido, eles não são a ruptura do próprio sistema, eles são uma reafirmação da potência da imposição desse sistema. O que faz com que o Lacan ele se coloque muito na posição dos anos 60 como aquele cara que fica jogando água no chope da revolução alheia. Ele fica como de fora dizendo: vai dar errado, cara. Vai dar errado porque o seu ímpeto revolucionário só fala sobre a força do sistema imposto. O que, no fim das contas, é uma aposta um tanto covarde do Lacan. E é sempre mais fácil apostar contra um movimento revolucionário do que a favor, porque é sempre mais fácil que ele seja reenglobado pela própria estrutura vigente. Mas essa posição tanto covarde do Lacan é uma posição que ele assume bastante. O Lacan, apesar da potência teórica da obra dele, essa é uma tese, por exemplo, do Paul Preciado, que a obra do Lacan ela tem uma potência revolucionária muito interessante. O Lacan, na vida inteira dele, ele se posicionou num tanto como isentão, o que era muito fácil a partir da posição dele, enquanto francês rico, morando em Paris. Então, o Lacan, nos anos 60, ele ficou assim, um tanto famoso, um tanto maldito por não ser revolucionário, enquanto a maioria dos pensadores franceses estavam ali no movimento revolucionário, no maoísmo. Por exemplo, a gente pode citar Foucault, Derrida, Deleuze, Guattari, Badiou, todos os outros pensadores interessantes daqueles anos 68, eles, além de estar produzindo teorias muito interessantes, eles tinham um ímpeto revolucionário. O Lacan não. O Lacan ele fica nessa posição tanto patética de ficar jogando água no chope revolucionário alheio, dizendo que não vai dar certo, porque isso, na verdade, é só uma demonstração da força do próprio sistema. É um problema aí, e eu trago uma frase para representar essa tomada de posição do Lacan, que está ali na classe 2. Vamos lá. Não pensem que isso detenha o processo, nem se cogita, por hora, que se detenha o mercado do saber. Vocês mesmos é que agirão para que ele se estabeleça mais e mais. Então, novamente, o Lacan diz que está todo mundo enfiado numa mentalidade capitalista, que aquele ato revolucionário vai se dissipar, que aquilo é só mais um efeito do sistema, é só mais uma reafirmação do sistema capitalista, e que os mesmos revolucionários, na sua mentalidade capitalista, em outro momento reafirmarão o capitalismo mais e mais. É uma posição muito fácil, muito cômoda para o Lacan, no alto do seu caráter francêsão parisiense, se isentar de qualquer revolução, mas eu acho que, novamente, isso é uma insuficiência da obra do Lacan que o faz não suficientemente potente frente à própria teoria, que tem uma potência não dita pelo Lacan. E nesse sentido, o Lacan ele acaba caindo nessa posição de isentão, que a gente pode também chamar de uma posição niilista do Lacan. E esse é sempre um pressuposto aqui do canal, que é também um pressuposto da Apollo, grupo de pesquisa que esse canal se inspira, de sempre criticar o niilismo, ou seja, saídas teóricas que vão dizer, no fim das contas, que nada pode ser feito. Saídas teóricas que não buscam a transformação, não buscam a revolução, elas têm sempre que serem apontadas como falhas, como não desenvolvidas a sua potência. Então é curioso que a gente criticou, e a gente vai trazer aqui para o canal em algum momento, o mal-estar da civilização do Freud, especificamente por cair a partir da divisão entre natureza e cultura, uma divisão falaciosa, segundo a nossa análise, numa posição de niilista, de que não haveria solução, porque a cultura proporia um mal-estar para o ser humano inevitável. A gente criticou o Freud como niilista, mas no fim das contas a gente também pode criticar o Lacan, que cai na mesma posição por outras vias, e nesse sentido ele não consegue estar à altura da própria teoria. Essa é a aposta do Paul Preciado, é também a nossa aposta. Bom, depois o Lacan ele entra numas brisas dizendo que o saber ele está se tornando um mercado, que há uma confluência entre capitalismo e saber e capitalismo. Então, a ciência, ao invés de defender uma marcha do progresso da razão, ela está sendo engolida pelo capitalismo. Então, ela não está simplesmente empenhada no progresso da razão, mas ela foi tomada por uma lógica consumista. E, por fim, ali o Lacan vai desenvolver que essa topologia do saber, da verdade e do gozo,
do gozo como efeito de determinado sistema de produção, vai ser ali o molde a partir do qual ele vai fazer as análises vindouras de discurso. Ele fala que isso está operando no discurso do capitalismo e no Marx, ou seja, uma relação entre saber, verdade e gozo, mas isso também opera no sintoma. E o Lacan vai dizer que a psicanálise, enquanto discurso, ela busca, ou seja, a psicanálise é um discurso e é também uma analítica de discurso que busca, naquilo que se produz enquanto sentido, extrair relações diferenciais entre saber, verdade e gozo, o que vai acontecer no sintoma, mas também vai acontecer, especialmente na forma como a psicanálise é uma análise de discurso sobre o sintoma, mas ela também pode ser uma análise de discurso sobre discursos vigentes do mundo, tentando estabelecer ali relações diferenciais entre saber, verdade e gozo. Ou seja, o que Lacan fez, ele foi tomar o capitalismo e Marx como uma certa teoria, uma certa analítica de discurso muito parecida de como a psicanálise vai ler sintoma. Em todo sintoma que há por aí, há uma relação entre um saber que se coloca como unitário, uma verdade nas entrelinhas e conflitante a esse saber comunitário, e um gozo como um jogo de relação que produz mal-estar, um jogo de relação que produz determinada relação de produção, e que o sintoma incluiria isso, e que a forma como Lacan está lendo o capitalismo, ou a forma como a psicanálise vai ler discursos, sempre incluiria essa relação entre saber, verdade e gozo, que a gente vai seguir desenvolvendo aí nos próximos capítulos. E por hoje é isso. Tentei fazer um vídeo mais direto, espero que tenha funcionado. E para mais pílulas de conhecimento, para mais pílulas vermelhas, para mais ideias revolucionárias, clica aqui no Aqueron da Movebo. Até mais!